Olá, bem-vindo a mais uma aula de português língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa. Tenho a certeza que até ao final destas aulas vais saber o meu nome de cor. Ora bem, nós na aula passada falámos sobre gatos, não é? E gato e do rato também, não é? E vimos algumas palavras com o aumentativo e o diminutivo, vimos a palavra gatinho, vimos a palavra gatão e vimos outras. E já não tivemos tempo de falar de outras palavras com o aumentativo, mas vamos iniciar exatamente por aquilo que teríamos terminado na aula anterior. Portanto, vamos então ver mais algumas palavras que terminam em ão e que são o aumentativo. Portanto, eu queria que pensasses um bocadinho no nome de alguns animais, mas animais grandes, grandes não em tamanho, mas o nome do animal grande. Se disseres elefante, elefante é um animal grande, mas se disseres elefantão, é um animal muito grande. Então, pode ser até um animal pequenino, mas a pensar nele no aumentativo. Por exemplo, o rato, não é? É um animal pequenino, mas se disseres ratão, estás a utilizar o aumentativo da palavra rato e já te estás a referir a um rato grande. Então, pensa lá, só um segundinho, em 2 ou 3 palavras de nomes de animais, mas no aumentativo. Vou-te dar só um segundinho. Pensa lá. De certeza que já pensaste. Eu não consigo adivinhar as palavras que tu pensaste, mas vou-te pôr aqui 2 exemplos de palavras que poderias ter pensado. Por exemplo, a palavra aranha. Sabes o que é uma aranha? Eu não sou muito boa a desenhar, não é? Mas se calhar uma aranha será qualquer coisa com muitas pernas, assim, assim, não sei, pronto. Vamos supor que isto é uma aranha. Se calhar até lhe faltam pernas, não é? Mas pronto, eu como não sou boa a desenhar, era só para ficares com uma ideia do que é uma aranha. Uma aranha é um inseto, também é um animal. Se for uma aranha pequenina, é uma aranhinha, mas se for uma aranha grande, podemos dizer aranhão. Nós falámos de outras palavras. Falámos de gatão, falámos de canzarrão, não é? Na aula passada, e depois vimos naquele exercício várias palavras com inho e com ão. Outro animal, por exemplo, que possas usar no aumentativo, uma palavra que tu conheces muito bem. Por exemplo, a palavra pássaro. Ora, um pássaro, o aumentativo de pássaro qual é? É isso mesmo, passarão. Muito bem. Ora bem, então, como nós vimos, estas palavras que vão aqui terminar em ão, este ão vai-te dar o aumentativo da palavra, certo? Muito bem. Então, nós hoje vamos terminar. Estás a pensar que vamos terminar as aulas de português língua não materna? Não. Vamos terminar a conversa sobre o gato. Hoje não vamos falar de gatos. Vamos falar de outro animal, de outro tipo de animal. Vamos ver se consegues descobrir. É um animal muito diferente do gato e muito diferente do cão e muito diferente das raposas. É um animal muito diferente. Imagina, é um animal que põe ovos. É um animal que pode voar. É um animal que tem penas. Que animal é que será? Vamos ver aqui outras coisas que esses animais podem ter. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui no computador. Aqui, as imagens que temos aqui. Exato, para ver se adivinhas de que animal é que eu estou a falar. Então temos aqui animais que têm asas, animais que põem ovos, que têm penas, que têm bico e dão bicadas. Fazem ninhos e fazem piu-piu. Que tipo de animal é que será? Achas que pode ser um peixe? Pois eu acho que não. Também se for um gato ou um cão, também não me parece que tenha asas. Nós vimos
animais que voam, o que é que nós já vimos aqui que voava? Bem, vimos o Dumbo, não é? Mas o Dumbo voava, mas o Dumbo não era um animal a sério, não é? Era um animal fantasiado. Então, que animais é que normalmente voam? Pois é, os animais que normalmente voam são as aves. As aves são os animais que voam. Eu tenho a certeza que tu adivinhaste. Com certeza que não disseste que era peixe ou que era um cão, com penas ou com asas ou com bico. Portanto, certamente que falaste de aves. Então, as aves são animais que têm estas características. Têm asas, têm penas, põem ovos, fazem pipiu, fazem ninho. E, portanto, alguns voam. Nem todos os animais voam, porque nem todas as aves voam. Também temos aves que não voam. O pinguim, por exemplo, não voa, não é? A galinha dá assim uns pulinhos, mas não voa. Mas há outros que voam mesmo. Ora bem, então hoje nós vamos falar do cuco. Vamos ver um vídeo que fala de um cuco. Ora, o cuco é um animal muito bonito. E também canta, mas o cuco não faz piu-piu como os outros pássaros. E o nome dele tem exatamente a ver com o som que ele faz. E depois já vais ter a oportunidade de ouvir qual é o som que faz o cuco. Os cucos têm características muito especiais. Eles são muito bonitos, como podes ver ali na imagem. Mas eles não se portam assim muito bem, fazem coisas que não são muito bonitas. Depois vais ter a oportunidade de ver no vídeo. Pois é, porque os cucos têm é a sua maneira de ser, é a sua natureza, não é? Mas têm coisas que não são muito bonitas. Depois já vais perceber melhor depois de veres o vídeo, está bem? Então eu vou-te mostrar um vídeo que vai falar da história de um cuco portanto, vais ficar a perceber como é que são os cucos, de uma maneira geral, está bem? Vais estar com muita atenção. Vamos ter também neste texto, aliás, neste vídeo, uma mãe roxinol que tem o seu ninho, não é? E depois vais ver como é que o cuco aparece aqui no meio da história com a mãe roxinol, está bem? Então vais estar muito atento. Vou então passar aqui, vou pôr o vídeo a correr. Opa. Just next door, in an even smaller nest, Ora bem, aqui nós temos então uma mãe roxinol que está no seu ninho, não é? E que tem lá os seus ovos. E, portanto, a mãe roxinol estava a chocar os ovos no ninho, mas nem todos os ovos eram seus. A mãe roxinol continuava, então, lá no seu ninho, com os seus ovos, mas os ovos que lá estavam nem todos eram seus. Isto porquê? Porque as mães cuco não fazem o seu próprio ninho. Elas põem ovos nos ninhos dos outros pássaros. Imaginem só o descaramento. Portanto, elas não fazem ninho, as mães cuco não fazem ninho e põem os ovos nos ninhos de outros pássaros, neste caso da mãe roxinol, e é a mãe roxinol que vai cuidar do cuco. Portanto, o cuco vai nascer primeiro, o bebé cuco vai nascer primeiro do que os roxinóis bebés. E reparem no que é que ele está a fazer. O cuco bebé, assim que nasce, começa a empurrar os outros ovos que estão no ninho, que são ovos da mãe roxinol, para fora do ninho. Reparem só. Estão a ver o que ele está a fazer? Ele está ali a fazer todo o esforço, não é? Para empurrar os ovos até conseguir tirá-los para fora do ninho. Está a ser difícil, mas ele não desiste, porque ele quer o espaço só para ele. Quer o ninho só para ele. E então é o que ele vai fazer. Vai continuar a tentar e conseguiu.
Vês? This time, Conseguiu atirar o with some ovo success, da the mãe first roxinol egg para fora do landed in ninho. water. E assim ele vai continuar a tirar os outros até que o ninho fica When it sem throws out nenhum the outro second ovo. A mãe roxinol não se almost percebe follows it out of the nest que o itself. cuco não é filho dela, porque estava num ovo junto com os seus e ela vai cuidar dele. Estão a ver? Empurrou todos os ovos para fora. At last. Estão a ver? A mãe roxinol chegou The e está a alimentar o ever-opening cuco. bright red beak and the constant Estás a peeping ver? from the cuckoo Olha, olha. helps the reed warblers A to mãe make e o food pai without a roxinol break. estão a alimentar o Now, cuco e ele já insects está and bem spiders crescido. end up in its beak. Pois é, e viram a mãe cuco em algum lado? Não, Such intensive não é? feeding, the Portanto, a young mãe cuckoo cuco reaches its não estava a adult size cuidar, in just 2 weeks. não estava a cuidar do seu filhote, não é? Portanto, era o roxinol que estava a cuidar dele até ele ter um tamanho suficiente para poder crescer. E olha, e reparem, ele já está tão pesado que já está quase a destruir o ninho. Quase que já nem cabe ali. Estão a ver? Estão a ver? Repara só. Ele já está ali crescido, mas foi a mãe roxinol e o pai roxinol que o alimentaram até ele estar crescido. A mãe roxinol continua a alimentá-lo. E ele já quase que não cabe no ninho, já está tão grande, já cresceu tanto. Estão a ver? Provavelmente na primavera seguinte o que é que vai acontecer? Este cuco vai voltar e fazer o mesmo que a mãe dele fez. Portanto, os cucos não têm vergonha nenhuma, são mesmo descarados, aproveitam-se do trabalho dos outros, não é? Portanto, então, gostaste de ver este vídeo? Ficaste a perceber como é que são os cucos. Muito bonito, mas muito mal comportados, não é? Mas eles, de alguma forma, não têm culpa, porque a sua natureza é assim mesmo. Eles não fazem o seu próprio ninho, não chocam os seus próprios ovos. Esse trabalho deixam para outros pássaros. Vão aos ninhos dos outros pássaros, colocam lá os seus ovos e os outros pássaros é que cuidam dos seus filhotes até serem crescidos. Ora, isto não é muito justo, mas eles também não têm culpa, é a natureza deles. E quando é assim, nada podemos fazer, não é? Ora bem, então, nós vamos ver aqui algumas palavras que têm a ver com este texto. Temos a palavra ninho, não é? Que já tínhamos visto ali. E tínhamos a palavra chocar. Ora, aqui chocar não é a mesma coisa que ter um choque. Aqui é chocar os ovos, não é? Portanto, eu vou-te pôr aqui só. Portanto, a palavra chocar, aqui neste contexto que nós vimos, deste vídeo, aqui é chocar ovos, está bem? Portanto, quando os pássaros se sentam em cima do ovo para aquecer o ovo durante algum tempo até os seus filhotes já estarem prontos a nascer, esse processo é o de chocar os ovos, está bem? Portanto, chocar aqui tem esse sentido, que é, portanto, tratar ali dos ovos até que chegue à altura de nascerem os seus filhotes. Depois também falámos de roxinol. O roxinol também é um pássaro. Tínhamos a mãe roxinol e o pai roxinol. Vou descrever a palavra roxinol. Roxinol. E tínhamos, portanto, a mãe roxinol, não é? E também podemos falar do pai roxinol. A mãe roxinol chocou os ovos, mas o pai roxinol também esteve ali a cuidar, não é? Do nosso cuco. Então temos a mãe roxinol e o pai roxinol, que são, digamos, os roxinóis adultos, não é? Se tivessem tido os pequeninos, seriam os filhos, não é? E então agora nós vamos aqui a um exercício que temos aqui e que tem a ver com umas palavras que nós já vimos antes e que tem a ver com umas palavras que mudam de forma ou que podem mudar de forma. Mas aqui, neste caso, nós não vamos utilizar formas diferentes do verbo. Vamos utilizar o verbo no infinitivo, ou seja, vamos usar o verbo
tal e qual como está aqui. Ficar, pôr, fazer, dar, ver, atirar, nascer e perceber. E nós vamos utilizar estes verbos que estão ali dentro daquela barrinha amarela para completar o texto que fala sobre o vídeo que estivemos a ver. E vamos completar usando estas palavras, está bem? Então, vamos lá ver então. Que palavras é que nós vamos utilizar em cada situação? E isto que temos aqui é a história, não é? Do vídeo que estivemos a ver. Então temos: o cuco não é um pássaro como os outros. Os outros pássaros fazem o seu próprio ninho, mas o cuco não quer. Depois temos ali ninho nenhum. Não quer quê? Não quer fazer ninho nenhum. Ele vai os ovos nos ninhos dos outros pássaros. Ele vai o quê? O que é que ele vai fazer? Ele vai. Onde é que ele punha os ovos? Então ele vai pôr os ovos nos ninhos dos outros pássaros. Neste vídeo podemos que a mãe Rouxinol está a chocar os seus ovos. Podemos quê? O que é que nós fizemos no vídeo? Nós estivemos a ver, não é? Portanto, neste vídeo podemos ver que a mãe Rouxinol está a chocar os seus ovos. Mas o primeiro passarinho a... Qual foi o primeiro a sair do ovo? Ora, e sair do ovo aqui é... Significa o quê? Nascer, exatamente. Sair do ovo, nos pássaros, ou nas aves, é nascer. Então, o primeiro passarinho a sair do ovo, desculpem, a nascer, o primeiro passarinho a nascer, não é um Rouxinol bebê. É um cuco bebê. A mãe Rouxinol não consegue... O que é que ela não conseguia? Ela percebeu que aquele filho não era dela, que aquele ovo que abriu e que saiu de lá um passarinho, ela percebeu se era dela ou não? Não percebeu, pois não. Então vamos lá. Então quer dizer que ela não percebeu. Então vamos pôr aqui perceber. Então a mãe Rouxinol não consegue perceber que o filho não é dela e começa logo a lhe de comer. Começa logo a alimentá-lo. Então alimentá-lo é quê? É dar-lhe de comer, não é? O pior é que o cuco bebê começa com os outros ovos para fora do ninho. O que é que ele começa a fazer quando ele estava a empurrar os outros ovos? Começa a atirar, exatamente. Começa a atirar com os outros ovos para fora do ninho. O cuco bebê quer com todo o espaço e toda a comida. Ora, quer dizer o quê? Se ele empurrou os outros ovos todos para fora do ninho, é porque ele queria aquilo tudo só para ele, não é? Então, o cuco bebê quer ficar com todo o espaço e toda a comida. Que grande egoísta que é o cuco. Agora já temos aqui o texto completo. Então agora vamos ler o texto seguidinho, não é? Para relembrarmos a história que vimos no vídeo. Então vamos ler. Vamos lá? Então ler o texto? Então vamos lá. O cuco não é um pássaro como os outros. Os outros pássaros fazem o seu próprio ninho, mas o cuco não quer fazer ninho nenhum. Ele vai pôr os ovos nos ninhos dos outros pássaros. Este vídeo, podemos ver que a mãe Rouxinol está a chocar os seus ovos. Mas o primeiro passarinho a nascer não é um Rouxinol bebê, é um cuco bebê. A mãe Rouxinol não consegue perceber que o filho não é dela e começa logo a dar-lhe de comer. O pior é que o cuco bebê começa a atirar com os outros ovos para fora do ninho. O cuco bebê quer ficar com todo o espaço e toda a comida. Que grande egoísta que é o cuco. Pois é, estão a ver? O cuco é um mal comportado. Ora bem, nós a seguir vamos falar de uma outra situação, não é? Em que temos aqui um combate entre uma mulher e uma galinha. Vamos falar de uma outra ave que não é como o cuco,
nem como roxinol, não é? E então nós vamos ver este vídeo e depois já vamos ver aqui algumas palavras que são importantes neste vídeo. Vamos então pôr aqui este vídeo. Ora bem, espero que tenhas gostado de ver este vídeo, não é? Ora bem, vocês viram aqui que há aqui um combate, uma luta entre a mulher e a galinha, porque a galinha estava a tentar defender o seu ovo o melhor que conseguia, não é? Porque a senhora chegou lá e foi para lhe tirar o ovo. E, claro, a galinha, como queria proteger o seu ovo, não é? Esteve ali a tentar lutar com aquela senhora, com aquela mulher, mas, no fim, ela não teve muita sorte, porque a senhora conseguiu, na mesma, levar-lhe o ovo. Ela ainda tentou defender o ovo, ainda quis jogar ali com a mulher, fazer aquele jogo para ver se a mulher acertava qual era o balde onde estava escondido o ovo, mas não resultou. E então a pobre da galinha acabou por ficar mesmo sem o seu ovo, não é? Ora bem, então neste vídeo nós temos aqui várias ações que se passaram, não é? Portanto, e as ações, como tu sabes, as ações são os verbos. São os verbos que indicam as ações, não é? Portanto, a galinha defendia o ovo, a senhora queria tirar o ovo, portanto, tudo isso são ações. Então eu vou só escrever ali no quadro alguns verbos que nós temos aqui neste vídeo e que podem ser importantes para depois poderes fazer um resumo da história que nós tivemos a ver no vídeo. Então vamos ver. Temos aqui, o que é que a galinha estava a fazer? Estava a chocar, não é? Estava a chocar o ovo. Então vamos precisar da palavra chocar. E o que é que a senhora estava a fazer? Estava a tentar tirar o ovo à galinha. Então também temos aqui a palavra tirar. Depois temos a mulher e a galinha, não é? Que estavam a lutar por causa do ovo. Então podemos ter também a palavra lutar. Podemos ter ainda um outro verbo. A galinha depois o que é que fez? Tentou esconder o ovo, não é? Para a senhora não conseguir levá-lo. Então podemos pôr aqui também o verbo esconder. E no fim, o que é que acontece? Quem é que ganha? Foi a senhora, não é? Portanto, a senhora levou a melhor nesta história. Então, podemos pôr o verbo ganhar também. E estes verbos que estão aqui são, de alguma forma, importantes para nós podermos contar, resumir a história, não é? Ora, nós, se fôssemos contar esta história com todos os pormenores, íamos ter que fazer um texto bastante grande. Mas nós vamos fazer um pequeno resumo daquilo que aconteceu. E como tu sabes, já falámos nisso, um resumo
é contar em poucas palavras aquilo que poderia ser contado com muitas outras palavras, não é? Portanto, é contar o mais importante, mas com poucas palavras. Sim? Então vamos a isso. Vamos ver aqui o que é que nós poderíamos pôr num resumo se quiséssemos contar esta história. Então vamos lá ver. O que é que tu escreverias primeiro? Então o que é que aconteceu primeiro? Pensa lá. Então, primeiro nós tínhamos a galinha que está a chocar o seu ovo. Ela estava ali descansadinha da vida, mas de repente chega a mulher e quer tirar-lhe, não é? Quer tirar-lhe o ovo. Então, podemos ter aqui numa primeira frase a dizer: a galinha está a chocar o seu ovo, mas chega a mulher e quer tirar-lhe. E depois, o que é que aconteceu a seguir? Lembras-te? Então vamos lá ver o que é que aconteceu a seguir. Então, a galinha não faz nada? Não. A galinha tenta defender o seu ovo. Portanto, a galinha não deixa e tira o ovo à mulher. Estás a ver? Pois é, ela não deixa. Defende o seu ovo. Portanto, a galinha não deixa e tira o ovo à mulher também. A mulher tira-lhe o ovo e ela volta a tirar. Depois, o que é que acontece? A galinha luta com a mulher para defender o ovo. Porque ela quer defender o seu ovo e por isso luta com a mulher. Certo? Boa. E depois, a seguir, o que é que acontece? Depois, ela esconde o ovo debaixo de um balde, não é? Mas não teve muita sorte. Como nós vimos, porque o jogo não resultou como ela queria. Portanto, a galinha aqui não teve muita sorte. E depois, no fim, o que é que acontece? Quem ganha é a mulher. Então agora vamos ler isto tudo de seguida e ver como é que ficou. A galinha está a chocar o seu ovo, mas chega a mulher e quer tirar-lhe. A galinha não deixa e tira o ovo à mulher também. A galinha luta com a mulher para defender o ovo. Depois, esconde-o debaixo de um balde, mas no fim, quem ganha é a mulher. Ora bem, falta-nos um título aqui para o texto. Que título é que achas que poderíamos pôr aqui? Temos uma mãe, não é? Porque nós vimos que a senhora tinha aquele objeto na mão, depois quando o bebé chorou, nós vimos a imagem, não é? E ela depois foi-se embora. E tínhamos também a galinha. Então, se calhar, podemos lhe chamar, podemos dar aqui um título de Mãe Galinha. O que é que te parece? É uma boa ideia? Sim, por que não? Podemos, sim senhora. Então fica com o título Mãe Galinha. Ora bem, e o que é que nós temos aqui? Repara, aqui neste texto que nós fizemos, neste pequeno resumo, nós temos umas palavras que estão a roxo e outras que estão a verde, não é? E o que é que nós temos aqui de diferente entre umas palavras e outras? Repara, chocar e tirar estão a roxo. Tira, luta, esconde e ganha estão a verde. O que é que acontece com estas palavras? Já sabemos que todas estas palavras são verbos. Mas a palavra chocar e tirar estão no infinitivo. Estás a perceber? Estão no infinitivo. E as palavras tira, luta, esconde, ganha são formas do verbo que estão conjugadas. E neste caso até estão no presente. Estás a perceber? Pois é. Então, aqui nós temos verbos que estão destacados no texto, porque são importantes para as ações do texto e precisavas deles para poderes resumir a história, não é? Mas temos uns que estão no infinitivo, que é o chocar e o tirar, e os outros que estão conjugados no presente. E agora temos o desafio para casa. Nós vimos que às vezes as palavras podem ter um sentido diferente. Por exemplo, quando nós dizemos, por exemplo, quando vimos ali a história do gatinho e do gatão, um gatinho, pronto, é um gato pequenino, o gatão é um gato grande, mas também podemos dizer que é um gatão porque se calhar é um gato muito esperto ou muito inteligente, apesar de não ser muito grande, não é? Às vezes as palavras não significam só aquilo que a palavra sozinha quer dizer. E então aqui temos a palavra mãe galinha.
tens que nos dizer qual é o sentido da palavra mãe galinha. Esse é o teu trabalho de casa. Qual é o sentido? Adeus e até à próxima aula. Espero cá por ti.